Boa noite, sejam bem-vindos ao Cubico do Zé, o meu cubico. Já sabem, pela chamada que eu fiz durante a tarde no Facebook, de que vamos falar de alguns dados novos que eu recolhi sobre a arbitragem. Mas antes disso, atualidade, já se sabe que Cristiano Ronaldo ganhou o prémio da FIFA como melhor jogador do mundo do ano 2016. Nada a dizer, e já se sabe também que Claudio Ranieri venceu para o troféu para melhor treinador. Também quanto a mim, nada a dizer, independentemente do excelente trabalho feito por Fernando Santos na seleção portuguesa. Não há dúvida de que Claudio Ranieri pegou numa equipa e durante quase 40 jornadas conseguiu levar essa equipa, o Leicester, ao título de campeão da Premier League inglesa. Tarefa digna do troféu que ganhou, tudo a dizer de bem, obviamente, nesta nomeação. Poderia cair para Fernando Santos, poderia cair para Zinedine Zidane, caiu bem para Ranieri, Ronaldo, os melhores do mundo, nada a dizer. Bom, arbitragem. Já muito se falou, não adianta estarmos aqui a pisar ou a repisar naquilo que já foi dito sobre a arbitragem. Obviamente que há uma campanha enorme de vitimização e de choro em cima do leite derramado e muitas vezes procura-se justificar os maus resultados e os maus investimentos, os milhões gastos em jogadores com a atuação dos árbitros, mas o que é certo, e por aquilo que eu apurei nas últimas horas ao longo do dia, há de facto qualquer coisa que não bate certo. Antes disso, falar também um pouco de uma certa campanha de desestabilização que também é feita, ou seja, aproveita-se também o facto de haver problemas na questão da arbitragem para ainda incendiar mais os ânimos. Eu hoje tive a oportunidade, por volta das 8 da noite, de ouvir uma rádio aqui em Lisboa e onde o comentador, o Carlos Cardoso, meu antigo companheiro, quase há 30 anos, na rádio comercial, já na altura ele falava de arbitragem quando apitava no Inatel, mas em que ele veio dizer que era lamentável que se voltava outra vez ao tempo em que o Conselho de Arbitragem da Federação não divulgava atempadamente os nomes dos árbitros para os jogos, isto no que diz respeito agora aos jogos desta semana da Taça da Liga, e que muito provavelmente àquela hora ainda não sabia, agora se calhar só em cima da hora. Não é bem assim, meu caro Carlos Cardoso. É que hoje, esta segunda-feira, portanto, o Conselho de Arbitragem revelou, por volta do meio-dia, os nomes dos árbitros para a jornada da Liga, da Taça da Liga, ou da Taça CTT. Basta ir ver, por exemplo, ao online, o online do Record, às 13 e pouco, 13h15, 13h20, trazia já a lista com os jogos e com os nomes dos árbitros que vão esta semana dirigir os jogos da Taça da Liga. Não adianta, às 8 da noite, estar a dizer que não divulgou, porque efetivamente divulgou isso, só leva as pessoas que depois não se preocupam em ir confirmar, de facto ainda a levantar mais suspeição, já para além daquela que existe. Não adianta, está resolvido o assunto, o Conselho de Arbitragem falou. Bom, rapidamente, há muitos clubes, concretamente o Sporting e o Porto, que têm vindo a fazer uma campanha contra os árbitros, falando-se mesmo, não quer dizer que seja o Sporting e o Porto, mas as pessoas na rua falam corrupção. Bom, antigamente nós sabemos, toda a gente sabe, sei eu, sabem vocês, sabem as autoridades, que havia envelopes que eram entregues aos árbitros. Assim aconteceu com Francisco Silva, já se sabia das viagens que eram pagas aos árbitros, e falo há 20 anos, se calhar até há menos, 20, 25, 30 anos, enfim, a partir dos anos 70, 80 e 90, que eram os envelopes que eram dados aos árbitros, que eram árbitros que iam de férias com a família pagos por clubes, que eram prendas que eram oferecidas, prendas valiosas às mulheres dos árbitros, que eram os filhos dos árbitros que andavam a estudar, tudo pago por clubes, que era o dinheiro que era emprestado
e que nunca era depois pago a árbitros por clubes ou por pessoas ligadas aos clubes. Eram as moças ou os moços que eram, toda a gente sabia, ou seja, era a velha escola da corrupção. Aparentemente, agora, e apesar de haver, ao que se diz, árbitros que até vão à casa de dirigentes de clubes durante a noite para fazer visitas de cortesia, não sei o que é que acontece, mas o que é certo é que, segundo dados que eu recolhi, há por aí agora, digamos que uma nova forma de condicionar os árbitros. É um dado adquirido. Os árbitros estão, de facto, a ser condicionados. Mas não estão a ser condicionados pelos clubes. Digamos que isto é um upgrade, é o século XXI, são as novas tecnologias, obviamente, aliadas a qualquer coisa que de facto não está bem, e as autoridades, obviamente, devem saber onde é que vão bater à porta, e depois, seja quem for que esteja por detrás disto, ou clube, ou dirigentes, ou empresários, ou casas de apostas de jogos, ou o que for, as autoridades devem saber por certo. O que é certo é que, aparentemente, os árbitros, e isto fala quem ouve os árbitros a falar entre si, e as autoridades, obviamente, saberão daquilo que eu estou a falar. Fala-se que os árbitros são condicionados não pelos clubes, mas pelos próprios observadores. Ou seja, já se sabe que as pessoas que estão à frente dos conselhos de arbitragem até foram muitas delas apoiadas precisamente pelos clubes que agora mais se insurgem contra os árbitros. Contudo, eu fiquei surpreendido porque houve uma coisa que não mudou, que foram os observadores. E parece que é precisamente aqui que a porca torce o rabo. Ou seja, é aqui que o gato vai às filhós. É que, aparentemente, os observadores, que são eles que nos seus relatórios depois pontuam os árbitros e que faz com que os árbitros se mantenham no primeiro escalão, ou seja, o primeiro escalão, que são os juízes que apitam os jogos de futebol profissional da primeira e segunda liga, ou aqueles que tiverem má nota que vão descer ao segundo escalão. E aquilo que os árbitros comentam entre si é que, eu agora no primeiro escalão recebo à volta de 7.000 euros por mês, se eu descer de escalão vou passar a receber 1.000. Ora, os árbitros, segundo se diz, os árbitros já recebem à volta de 1.200, por aí, mais coisa, menos coisa, por jogos que apitam da Primeira Liga. E muitos deles, ou praticamente nenhum deles, terá salários muito, ou pelo menos terá proventos da arbitragem muito inferior aos 3, 4 ou 5 mil euros. A média será os tais 7.000 euros. E aparentemente serão os observadores que estarão a condicionar as arbitragens. Aquilo que as autoridades vão ter que saber, e de facto, independentemente, aqui não está em causa Benfica, Sporting, Desportos, Bragas, Vitória Sport Clube de Guimarães, Vitória Futebol Clube de Setúbal, o Anadia, o Aroca, o que quer que seja. Aqui o que está em causa é de facto a verdade. E todos nós, independentemente, pelo menos acho eu, que todos nós que gostam de futebol querem é a verdade. Ou seja, e a verdade vai passar por tentar perceber por que razão é que não se mudaram os observadores. Se de facto é verdade aquilo que alguns árbitros comentam à boca cheia entre eles e de boca calada sem estarem entre eles, que há um árbitro, por exemplo, que é filho de um dos principais observadores da Liga e que é só escalado para jogos tranquilos. Ou seja, os melhores jogos são para ele. Os outros levam com o escalope da carne rija. Se é verdade ou não que são os observadores que estarão alegadamente a soldo de alguém, volto a dizer, seja clube, seja dirigente, seja empresários, seja casas de apostas, o que for, a ser verdade tudo isto, é preciso perceber por que razão é que não se mudam os observadores também. Porque César não basta ser César, ou a mulher do César não bastava ser séria, também tinha que parecer. E se mudam os dirigentes dos conselhos de arbitragem,
há que também procurar mudar os observadores, porque parece que é aí que o pecado aparece. Eu não quero nem saber se é Benfica, se é Sporting, se é Porto, seja quem for. Se são culpados e se provar que é culpado, é caso, obviamente, para a justiça, para o que quer que seja, chegar e dizer é culpado e então seja punido, seja qual for o clube. Seja qual for o clube. Porque, efetivamente, já chega de tanto mal-estar, porque o futebol português só poderá evoluir se houver efetivamente transparência. Por exemplo, no caso do Luxemburgo, obviamente que é um campeonato amador, mas no Luxemburgo os árbitros recebem 200 euros por cada jogo e só podem apitar 2 jogos por mês. E mais, os árbitros em Portugal, para além de receberem o que recebem, têm motorista, têm as despesas todas pagas. Portanto, os árbitros muitas vezes sentem-se eles condicionados, não porque clubes estejam a dar os tais subornos de que se falam, a corrupção, mas porque sabem que têm que apitar de determinada forma, alegadamente, porque senão os observadores, que efetivamente aqui parece ser o cerne da questão toda, os vão classificar com notas negativas. Portanto, isto implica outra coisa. Implica por que razão é que não é do conhecimento público, ou não é divulgada publicamente, porque é que não são divulgados publicamente os relatórios dos árbitros. Os jogos não todos na televisão. É impossível todos nós vermos um lance e o árbitro até ajuizar bem ou ajuizar mal, mas o observador vai dar uma nota negativa ao árbitro. Ponto 1, porque ele ajuizou mal, dá-lhe a nota negativa. Ponto 2, dá-lhe a nota negativa se ele ajuizou bem, mas se ele ajuizou bem, mas não ajuizou segundo os critérios que alegadamente alguns observadores exigem aos árbitros. Portanto, são estas informações que eu recolhi e que, se eu conseguir recolher, que nem estou propriamente no ativo, obviamente quer os meus colegas jornalistas que estão no ativo, aí as grandes vedetas, quer as autoridades também sabem. Portanto, o futebol português tem que começar a moralizar-se. A primeira é precisamente esta, é divulgação pública dos relatórios. Já se sabe que a FIFA e a UEFA não autorizam a divulgação das notas, mas divulguem os relatórios. Outra coisa, nomeação dos árbitros, é nomear os árbitros pelo seu valor e não nomear os mais inexperientes. Não, o jogo é mais importante, o jogo é determinante, o jogo tem um certo peso, têm que ir os melhores. Depois, obviamente, alterar. É pago ao justo pelo pecador. Vamos arranjar uma forma de ou acabar com os observadores, que não me parece de todo correto, ou alterar e mudar os observadores que já vêm como desvício e está na hora de algum deles se reformar porque já estão velhotes. Obviamente que tudo tem que mudar no futebol português e esta é uma delas. Investiguem então se de facto há alguma verdade ou não nisto. Não é tanta corrupção nos modelos antigos, é que os próprios árbitros se sentem condicionados por causa dos observadores. E um dia destes também vou falar acerca do tal curso para árbitros do Inatel, que foi feito há uns anos pela Fundação Benfica, que toda a gente agora anda a falar nisso, ali no Seixal. O que é certo é que, aparentemente, alguns desses árbitros, e não ponho em dúvida que a intenção da Fundação Benfica era de facto uma excelente intenção de dar a jovens árbitros do Inatel outro tipo de formação que eventualmente eles não teriam nos cursos do Inatel, mas é que aparentemente alguns desses jovens que foram árbitros do Inatel e que estiveram no centro de estágio, parece que alguns deles já estão por aí também na primeira divisão. Portanto, é também preciso perceber o que é que se passa. Obviamente, não quero aqui dizer com isto que haja alguma coisa, mas volto a dizer, à mulher de César não basta ser séria, também tem que parecer. Beijo, até amanhã.